Graças a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder chegar aqui cheio de satisfação, de paz no coração, do amor de Jesus e da salvação que Ele tem concedido àqueles que crê. Assim estou eu nesta hora. Eu desejo também que o amor de Jesus possa ser transferido a você. Talvez você já viva também esse amor. Então você é meu irmão ou minha irmã em Cristo Jesus. Shalom, a paz de Deus para você. Seja bem-vindo também aqui à nossa programação. É um prazer ter você aqui juntamente comigo. É uma alegria. Todas as quartas-feiras a gente está aqui neste horário de 2 horas da tarde, sempre ao vivo, apresentando e cantando para Jesus, orando e também respondendo alguma pergunta e pregando a palavra do Senhor. Seja bem-vindo. Nesta ocasião eu não estou ao vivo, não deu. Muito trabalho esta semana, muito trabalho esta semana. Então esta live hoje está sendo gravada, mas eu conto com você. Vocês que sempre me assistem, né? As irmãs, irmãos em Cristo espalhados por todos os territórios, os estados desta nação. Muitos me assistem lá no Nordeste, no Centro-Oeste, aqui em Minas Gerais, no estado de São Paulo, no Paraná, no sul do Brasil. Eu sou seu conservo em Cristo, irmão Paulo Sérgio dos Santos. Depois eu estarei lembrando o nome de vocês que sempre têm dado a mim esta graça de poder me assistir. Eu lembro de vocês em todas as minhas orações. É verdade isso. Então eu quero já também começar com uma palavra de oração nesta hora. Vamos começar com uma palavra de oração? E deixa-me dizer ainda mais, vou estar vendo agora, assistindo juntamente, no momento que está sendo transmitido, estou assistindo e olhando, vendo e, se possível, respondendo os seus comentários. Comentem aí. É uma alegria ter vocês comentando. Comentem aí, escreva, diga de onde assiste e eu estarei curtindo, eu estarei respondendo com amor e com oração também. Então vamos começar com uma palavra de oração, meus preciosos irmãos em Cristo Jesus. Pai da glória, no teu santo nome, ó Senhor, nós começamos esta transmissão, meu Deus. Ó Senhor, com um objetivo certo dentro de nós, que possamos alcançar almas para o reino de Deus, que possamos tirar das trevas para a luz de Jesus, almas que hoje ainda estão perdidas nestas trevas. Ó Senhor, abençoe, Senhor, estas pessoas lá distante que estão me assistindo nesta hora, ó Pai. Abençoe, Senhor, estas irmãs, abençoe o lar delas, de todas elas, o trabalho, Senhor, a família, os filhos, ó Senhor, meu Deus, ó, o lar, o casal, o pai, o esposo, a esposa, a irmã que é a avó, aquela pessoa mais idoso ou idosa, o meu carinho por você,
Aleluia, que Jesus esteja sempre na sua vida, que Jesus seja sempre a boa companhia para você. Eu sei que você às vezes sente saudade, mas Jesus está com você. A Bíblia conta, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ó Senhor, abençoe esta família, abençoe este casal que de longe me encontrou, Senhor. Que as minhas palavras possam ser, ó Pai, ungidas pelo Espírito Santo e que eu possa falar concernente ao amor de Jesus e que seja útil, Senhor, e agradável, ó Pai, para este necessitado, Senhor. Talvez esta pessoa crente que anda desanimado na fé, está perdendo a força de ir à igreja, já não quer mais contato com os irmãos na fé. Olha, o inimigo está te rodeando. Não deixa, não. Achegue-se aos seus, achegue-se a seus irmãos na fé. Ame eles de coração também, e que o amor de Jesus te conduza a toda a verdade por meio do Espírito Santo. Que a paz de Deus esteja dentro de você, a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa te dar força para prosseguir a jornada. Ó meu Deus, abençoe esta programação, o hino, os hinos que iremos cantar e a palavra também. Seja com todos eles, eu te peço, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Agora eu vou cantar com muita alegria, alegria que só Jesus pode dar, né? Aquela paz gloriosa do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É impossível não louvarmos a Deus. É impossível. Devemos e está em nós louvar a Deus. Porque Ele está em nós. É impossível não louvar. Então você que anda aí muito triste, abatido, Jesus te chama nesta hora. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perdendo a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz crescer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, aleluia. Quando já não tem saída, quando a morte vence a vida,
ensina. É verdade. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Jesus, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, aleluia, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus, Ele ainda tem a solução. Graças a Deus, Ele, Jesus, tem a solução. Parece que a morte está vencendo a vida. Parece que não tem saída. Claro que tem saída. Jesus é a saída. É só colocar o seu joelho no chão. É só se voltar ao Senhor com tudo que há em você. Volte-se ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alegria. Volte com tudo para Ele. Você verá. Jesus tem a resposta. Na verdade, Ele, Jesus, é a resposta. Cristo é a resposta para você. Claro que é. Eu já constatei isso, vivo isso. Eu vivo Jesus. Eu respiro Jesus. Eu sou movido por Jesus. Filipenses 2:9. É Ele que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Receba Jesus, deixa Ele ser o autor da sua vida, deixa Ele ser o Senhor de seus negócios, o Senhor do seu coração, dos seus pensamentos. Sim, deixa Jesus encher-te com a alegria verdadeira. Você verá. Você não estará imune a provas. Virá tudo isso. Lutas, batalhas, enfermidades, decepções, choro. Mas a alegria do Senhor nunca vai te faltar. Aleluia. Bem-vindo, irmão, bem-vindo, irmã. Vocês aí de distante, você que já escreveu aí seu nome, seu pedido de oração. Então a gente estará orando depois, à madrugada, por você. Na sexta-feira a gente está em jejum, toda sexta-feira, quarta-feira às vezes, e toda sexta é certo. Toda sexta-feira, em prol dos necessitados, dos que necessitam de cura, de libertação. Então você pode colocar seu nome aí, de sua família que necessita talvez de um milagre do Senhor. Você diz: milagre? Sim. Nosso Deus é milagre. A palavra dele é um milagre. A salvação que ele oferece é um milagre. Ser cristão é um milagre. Mas ele também tem bênçãos físicas. Isto também é milagre.
livramento de morte, às vezes. Isto também é milagre. Tira o filho que está perdido lá no mundo e traz para a casa de Deus, para a comunidade de Israel. Isto também é milagre. Tira a mulher da vida, daquela vida que Deus não se agrada, e faz dela uma dama no reino de Deus. Tira o homem lá do vício, da cachaça, lá da jogatina, das noitadas e da bebedeira, e faz dele um cidadão do santo e da família de Deus. Isto também é milagre. Nosso Deus é Deus de milagre. O que é possível alcançar tudo isso é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa crer nele e ter fé. E ore com alegria e ame de coração. Aleluia! Ainda vou cantar mais um hino, mais um louvor, que eu gosto de louvar. Eu cresci cantando e tocando, cantando lá no nosso conjunto musical, grupo de jovens, e culto nas ruas, culto nas praças. Tocávamos ao vivo nas praças, cantávamos ao vivo, fazíamos todos os domingos à tarde isso, evangelizávamos as ruas, bairros, centro da cidade. Então eu, da minha adolescência, eu estou envolvido em alguma coisa na Igreja do Senhor. Eu estou envolvido ou no Ministério de Música, e isso nunca deixou a mim. Enquanto eu tiver forças, eu quero estar cantando para Jesus. Aleluia! Eu vou louvar ao Senhor com mais um cântico nesta hora. Seja bem-vindo, irmãos de longe, irmãos de perto. Curtam! Vocês já curtiram este vídeo? Vocês já curtiram a transmissão? Façam isso, olha, deixa o joinha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir
nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas tem sim. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ouça-me, sou o seu milagre. Sim, ouça-me, eu quero te servir. Ei, glória, aleluia. Ouça-me, sou a sua imagem. Ouça-me, ó filho de Davi. Ouça-me, sou o seu milagre. Ouça-me, eu quero te servir. Aleluia, glória, aleluia. Usa-me, sou a sua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Graças a Deus, aleluia. Verdade isto que eu cantei, porque eu vivi um passado recente que parecia para mim morte. Estive enfermo, muito enfermo. Recente que eu digo assim, não assim muito recente, mas já ali na época da pandemia, lembram? Não faz tanto tempo assim não. Parecia minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Bem verdadeiro estas palavras. Jesus mudou tudo na minha vida. Fez de mim um novo homem. Me deu uma nova fé. Tirou-me do charco de lodo, do engano e da mentira. Tirou-me. Ele simplesmente chegou e tirou. Curou minha ansiedade, minha depressão, meu medo, curou tudo. Então eu posso cantar, usa-me, sou o seu milagre, eu sou milagre dele, aí. Então Jesus opera milagre sim, aleluia. Vamos então para a palavra do Senhor nesta hora, meus preciosos. Vocês serão abençoados. Quero falar um pouco sobre milagres. Milagres. Jesus opera aqui um milagre no Evangelho de Lucas, capítulo 7, entre tantos milagres de Jesus. Jesus, ele começa o seu ministério com milagres, muitos milagres. Depois ele foca na palavra. E a palavra aqui vai falar um pouco dos milagres de Jesus. Lucas capítulo 7, nós vamos ler esta passagem sobre o servo de um centurião que estava enfermo. Eu me dirijo a você que está enfermo nesta tarde, talvez. Talvez você esteja enfermo, porque é dado a chance de orar pelos enfermos nesta hora. Eu estou aqui para orar pelos doentes, pelos necessitados.
pelos oprimidos, os que sofrem perseguição de espíritos das trevas. Sabia que nós, crentes batizados com o Espírito Santo, temos autoridade de expulsar os demônios? Aleluia! Esta autoridade não é comprada com dinheiro, não é adquirida por meio do conhecimento, mas é pela graça do Senhor. Sim, a graça do Senhor é que nos capacita. Esta graça verdadeira tem capacitado muitos. Eu sou um destes que posso aqui orar por você. Seja qual for o problema, não importa, Deus não tem limite. O seu pedido não pode ter limites também, a menos que seja mal. Se for um pedido mal, é melhor pensarmos, não pedir. Tiago escreve: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal, para gastardes em vossos deleites. Então não é assim. Mas que seja útil, agradável a Deus. O Senhor Jesus terá compaixão da sua necessidade. Lucas, no capítulo 7, nós vamos começar aqui o versículo 1 a seguir, até o versículo 10. Diz: E depois de concluir todos estes discursos, os discursos do Sermão da Montanha, ele tinha concluído tudo estes discursos perante o povo, ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos dele, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Olha que reverência. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus, olha que lindo, maravilhou-se dele. Jesus gostou da expressão dele. Maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Pai da glória, abençoe esta palavra, Senhor, no teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Que história maravilhosa, que passagem linda. Depois que Jesus conclui as suas palavras, o seu ensinamento, né? No Sermão da Montanha, que ele ensina ele aplica o amor no Sermão da Montanha, ele traz muitos ensinamentos. Então ele estava cheio de amor nesta hora. Eu acredito que esta é a hora certa. Aqui na terra, enquanto Jesus estava na terra, foi uma boa oportunidade a hora que sucede isto. Mas hoje que ele
está em espírito e em verdade, Jesus está em espírito e em verdade, você pode falar com ele a qualquer momento. Mas agora aqui ele tinha acabado de trazer as palavras de Deus. Ele estava simplesmente inundado de tudo isto. Então, é muito mais vantajoso você chegar a Deus citando a sua palavra. É muito vantajoso você chegar a Deus conhecendo as Escrituras. É muito importante você chegar a Deus lembrando da sua palavra. Desculpem, dá uma coceirinha assim na garganta e a gente não consegue ficar sem tossir, ainda que não seja aquela crise de tosse. Mas então vamos continuar. E Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, o centurião então diz que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Vamos meditar nesse ponto aqui. Quando estavam perto da casa, o centurião não foi ter com Jesus, mandou homem, sujeito, lá e trouxe Jesus até metade do caminho. Naquela metade do caminho, o centurião e outros foram ao encontro de Jesus, fora da casa do centurião, porque ele dizia que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Aqui tem um ponto que precisamos pensar. Tem pessoas que não querem receber Jesus em casa porque despreza Jesus. Outros não o recebem em casa porque não recebem do seu amor. Esse aqui era o contrário. Ele achava que Jesus era muito, mas muito superior e celestial e puro e verdadeiro, que ele, centurião, a vida que ele levava, o que ele fazia, ele não era digno de que Jesus entrasse. Então precisamos compreender isso. Não é que ele não queria, nós devemos querer Jesus em nossas casas. Se Jesus não cabe ali por causa da maldade minha, ele não entra, a menos que eu limpe o meu coração. Você pensa que você chama Jesus para a sua casa está cheia de mentira, está cheia de controvérsia, briga, divisão e tudo que não presta? Acha que Jesus começa a participar? Não. Ou ele entra para mudar, e quando ele querer mudar, você deve aceitar. Ou você mude e aceite, convide agora ele para entrar. Então, assim houve esse desfecho, né? Não é desfeito, desfecho. Aconteceu assim. Então, continuou. Verso 6. O centurião, né, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Que coisa! Olha, na outra passagem ele vai, em outro evangelho. Aqui nem ele foi, ele enviou homens. Porque ele não se julgava digno. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia! Graças a Deus! É no Evangelho de Mateus que está narrando essa passagem, no capítulo 8 de Mateus. E aqui Lucas narra também. Então Jesus se maravilhou quando ele disse assim, porque eu também sou homem, sujeito à autoridade. Ele, na verdade,
tinha autoridade, ele tinha empregados, ele tinha subordinados, serviçais que trabalhava para ele e ele dava ordem a eles. Você faça isso, o outro, aquilo, outro. E eles obedeciam. Então ele estava dizendo que Jesus tinha autoridade sobre as doenças e sobre os espíritos imundos e sobre qualquer coisa. Então bastasse Jesus dizer uma palavra que aquele mal, aquela enfermidade obedeceria. Então isso comoveu Jesus. Isso foi o ápice do que ele alcançou a bênção. Porque ele usou uma sabedoria quando foi até Jesus com o problema do seu criado. Devemos ter sabedoria quando chegar a Jesus com os nossos problemas. Problemas estes que às vezes nós mesmos adquirimos com nossas maneiras de agir, sem consultar Jesus, sem consultar a Deus, agimos, fazemos, praticamos. E a consequência vem. Então naquela hora nós chegamos a Deus e até com palavras agressivas diante dele. Não. Se nós erramos, diga: Senhor, o teu servo errou. O Senhor não mandou eu fazer esse negócio. Eu fiz por minha livre e espontânea vontade, mas eu ainda quero consertar isso. Aí Jesus entra em operação. Quando você diz: eu errei, mas eu quero acertar isso, Senhor. Lembra de Zaqueu, publicano? O quanto ele tinha feito algum males às pessoas cobrando seus tributos? Ele disse, Jesus não disse nada para ele disso. Ele que abriu, porque ele sentiu que tinha que abrir. Se alguma vez eu defraudei alguém, eu quero restituir quadruplicadamente, 4 vezes mais. Jesus se maravilhou e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa, depois que ele se abriu. Porque na verdade a salvação estava ali, que era Jesus. Mas Jesus não poderia dizê-lo enquanto Zaqueu não se abrisse. Na verdade Deus está aí, mas ele não pode operar enquanto você não consertar alguma coisa, enquanto você não perdoar, ou enquanto você não age conforme a vontade dele. Vamos ver o desfecho. Então Jesus se maravilhou. Ouvindo isso, o verso 9 diz: ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. Que significa? Jesus se alegrou. Muitos fazem pedido que não alegra a Deus. Muitos, em suas orações, parece que é uma lista só de pedidos. E às vezes não alegra a Deus aqueles pedidos. Aqui Jesus se alegrou. Irmãos, já pensou se nós começássemos a orar e Jesus se alegrar das nossas palavras em oração? O que o céu moveria para dentro de nós, a quantidade seríamos bênçãos para todos os vizinhos nossos. Seríamos bênçãos para os que trabalham conosco. Seríamos bênção para irmãos. Se Jesus começasse a se agradar de nossas petições, de nossos pedidos, de nossa oração, muitas vezes ele não está se agradando. E não cabe aqui eu dizer por quê. Isto é obra do Espírito em mim e em você. Ele, o Espírito, se encarrega nesta hora. Porque às vezes não sabemos orar como convém.
E quando não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Ele diz a Deus o que eu quero dizer, mas eu não tenho palavra suficiente para dizer, apenas eu choro. O Espírito se encarrega de levar a Deus. Aleluia. Jesus, então, ouvindo isto, maravilhou-se dele e, voltando-se à multidão, vê que tinha uma multidão acompanhando Jesus desde o monte do Sermão da Montanha. Jesus volta para a multidão, dando referência daquele centurião, disse assim: digo-vos que nem em Israel ainda eu tenho achado tanta fé. Jesus gostava de fazer isso. Olha, estão vendo, em Israel não tem tanta fé como este centurião aqui. É uma forma de Jesus pregar para eles, dizendo: tenha fé como este também. E quando nós lemos esse relato, é uma maneira de nós aprender também a ser assim. Jesus se volta primeiro à multidão e diz: nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E agora, no verso 10, ele se volta para casa, diz que voltou para casa os que foram enviados. Os que foram enviados pelo centurião, agora volta para casa. E acharam são aquele servo enfermo. Aleluia! Aquele servo enfermo sequer chegou diante de Jesus. Mas alguém teve fé por ele. Aquele servo enfermo sequer, talvez, pôde se levantar, talvez estava com as pernas fraquinhas. Não tinha forças nem para ficar em pé. Mas o patrão teve pena dele e rogou a Jesus. Irmãos, olha só, patrão orando, pedindo a Jesus pelos empregados dele. É uma obra que carece de ser vista nestes dias. O patrão orando pelos colaboradores. A patroa orando pelos serviçais. É o contrário. Parece que existe sempre uma intriga entre funcionário e patrão. Olha que coisa linda. Por isso Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé desse tamanho. Oh, meus preciosos irmãos, Jesus observa tudo também. Ele gosta de observar. Jesus observa cada pensamento nosso, cada detalhe de nossa vida. Ele observa até se somos verdadeiros ou não. Ele sabe se verdadeiramente somos verdadeiros ou não. Para encerrar, ainda neste Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a Bíblia narra de uma passagem, conta aqui no capítulo 13, o verso 10, um acontecimento que Jesus cura uma mulher paralítica num dia de sábado. Num dia de sábado, Jesus cura uma mulher paralítica. Eu quero dizer já de antemão, para Jesus não importa o dia. Não importa se é dia da eleição, se é dia do jogo, se é dia de... Se você tiver fé, é dia. Não importa se é dia de sábado, se é dia de domingo, se você tiver fé. Sim, Jesus é eterno. Deus é eterno. Essas coisas são da terra. Anos, dias, semanas. Isso é da terra. Ele é eterno. Então diz assim o verso 10 do capítulo 13 de Lucas: e ensinava no sábado numa sinagoga. Que coisa! Porque nas sinagogas, todo sábado eles funcionavam ela, e ainda tem muitas sinagogas naquela região e no mundo inteiro hoje.
Tem muitas sinagogas de judeus que lê a lei, a Torá. Todo sábado eles lêem Moisés, todo sábado. Então Jesus ia ali, na sinagoga, no sábado. Não porque ele estava ensinando esta doutrina. Não é porque a Bíblia diz que ele ensinava num sábado, que ele depois ensinou para guardar o sábado. Não é nada disso. Criaram isso. Ele ensinava no sábado, porque no sábado era o dia que os judeus abriam a sinagoga e Jesus ia também. E ele aproveitava, deram-lhe a ele esta chance de ensinar no sábado. Ele não trouxe esse mandamento de que deve ensinar e guardar o sábado. Entenda bem. Olha, ensinava no sábado numa das sinagogas. Aqui não está dizendo que devemos ensinar apenas no sábado. Nem está dizendo aqui que deve-se guardar o sábado. Lá sim, eles guardavam. Veja, e eis que estava ali, naquele sábado estava ali, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Enfermidade é espírito mesmo, doença. E essa mulher tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus vendo-a, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Aleluia! E pôs as mãos sobre ela. E logo ela se endireitou e glorificou a Deus. Aleluia! E tomando a palavra, olha, o príncipe da sinagoga tomou a palavra indignado, porque Jesus curava no sábado. Indignou-se, ele não se alegrou que a mulher há 18 anos estava enferma e agora recebeu a cura. Ele não se alegrou. Existem religiões que não se alegram com a tua vitória. Existem religiosos que não se alegram, mas ficam indignados quando você alcança algo. De quem? De Jesus. De quem a mulher alcançou? De Jesus. Aleluia! Eles pensam que Deus é propriedade só deles. Hoje eles dizem, Jesus é nosso apenas. Não. Ele veio para os seus, judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, eu, por exemplo, você o recebeu. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Você crê no nome dele? Então você é filho dele, filha dele. Então o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse assim a multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes vinde para seres curado, naqueles 6 dias apenas, e não no dia de sábado. E agora, hein? Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita. O que Jesus respondeu? Hipócrita, você está cheio de hipocrisia. Você é um hipócrita. Jesus disse para ele, na lata assim, você é um hipócrita. Príncipe da sinagoga, você é um hipócrita. Olha, verso 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vocês o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber e a comer? E não convinha soltar desta prisão, olha aí, olha que Jesus diz para ele, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão.
a qual há 18 anos Satanás tinha presa, eles não têm compaixão. Eles são fariseus, legalistas. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava, aleluia, por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então agora vamos encerrar, dizendo, e aí? Era justo curar essa mulher enferma, que andava encurvada? Olha, a coluna talvez, ela só olhava para o chão. 18 anos encurvada. Irmãos, não é 18 dias, 18 anos encurvada, olhando para o chão. Vai na sinagoga, recebe a cura de Jesus, o ministro da sinagoga, esse hipócrita da sinagoga, fica ainda brabo, porque ela foi curada, quando ele poderia se alegrar com a cura dela. Por que não fez isso? Porque é hipócrita. Mas existe um Deus verdadeiro que se importa com você. Eu me importo com você, não importa o dia. Não importa o dia. Jesus te ama. Ele quer curar você. Talvez faz 18 anos que você está encurvado aí. Talvez faça já 10 anos, 20 anos que você não tem alegria, desde que este espírito se apoderou de você. Você não tem mais saúde, perdeu a saúde, está cheio de fragilidade. Nessa hora, com o amor de Jesus em minha vida, com a graça dele sobre mim, aquele Espírito do Senhor de Isaías capítulo 6, que tocou aquela brasa na boca do profeta Isaías, esse Espírito está sobre mim nesta hora. E eu quero orar por você, necessitado agora. Não importa a causa, não importa o tipo de problema, nem enfermidade, não importa. Não importa agora. Você vai perdoar agora. E você vai ser curado agora. Você será curado agora, em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza. Eu vou receber relato de pessoas aqui, olha, que foram curadas. Você vai escrever aqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu vivo isto. Eu sou um milagre do Senhor. Você pode escrever seus problemas aí. Peça a oração pela família. Eu estarei lendo e orando. Pai da glória. Ó Jesus amado. Olha esta mulher necessitada, Senhor. Olha aí, Senhor, este homem necessitado, ó Pai. Olha este lar, Jesus, que está se deteriorando, esse casamento que está por um fio. O amor que existia entre o homem e a mulher parece que está acabando. Agora só tem intriga e falsidade. Agora já não se amam mais como amavam-se. Agora parece que só tem um estranho, uma estranha dentro da casa. Os filhos estão todos desnorteados. Senhor, tem compaixão desse lar. Tem compaixão deste casamento, Senhor. Olha essa mulher chorando agora. Olha essa irmã chorando, esse irmão. Senhor, cura eles, Senhor. Senhor, endireite a vida deles, ó Pai, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O lar, a família, Senhor.
Você que está enfermo, receba agora a cura das mãos de Jesus agora, em nome do Senhor Jesus. Doença, saia deste corpo, saia desta casa, saia deste lar. Aí no seu trabalho, receba a cura. O seu comércio aí, você é um microempreendedor, tem uma pequena empresa e está fraco as vendas, o seu trabalho? Jesus vai operar nesta hora. Senhor da glória, olha esse trabalhador, Senhor. Esta pessoa que fez planos, sonhou com dias melhores e sim, virá dias melhores. Já está aqui, tenha fé. Ele vai colocar as mãos aí nos seus negócios. E você vai ficar até surpreso. Até surpresa você vai ficar. Simplesmente vai acontecer muitos milagres. Em nome de Jesus Cristo. Se tiver alguma inveja impedindo agora, caia por terra em nome do Senhor. Ó Pai da glória, cura este doente agora, esta família, este lar, este irmão, esta irmã. Dê a eles o que eles necessitam, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe, meu precioso. Minha preciosa. Curte aí, escreva aí seus problemas. Agradeça também a Deus. Cumprimente um ao outro. Eu te amo de todo o coração. Aqui então encerramos. Como eu disse a princípio, hoje foi gravado por causa de trabalho esta semana. Foi gravado este programa, esta live. Mas eu estou lendo agora mesmo, estou vendo todos os comentários. Estarei orando por você. Fiquem todos na paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom! Quarta-feira que vem estaremos aqui ao vivo, querendo o Senhor. Estaremos aqui ao vivo. Sábado, 8h30 da manhã, sábado, todo sábado, 8h30, a gente coloca um vídeo de uma palavra, de ensinamento da palavra de Deus. Ensinamento da palavra de Deus, no sábado, 8h30 da manhã. Eu conto com você, assista e curte. Domingo, 5 horas da tarde, temos o culto. Culto ao vivo aqui pelo canal. Hinos, cânticos, louvores, agradecimento, testemunho de cura, pregação da palavra e oração. E toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, 2 horas, estamos aqui, sempre ao vivo. Obrigado pela sintonia. Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.